Todos enfrentamos muitas escolhas na vida, algumas práticas e outras puramente hipotéticas. Em relação a essas últimas, muitas vezes podemos dar a resposta teológica correta, mas trair nossa teologia com decisões práticas que contradizem a verdade de Deus. Então, de fato, um teísta cristão ele pode viver como um ateu prático ao desconsiderar Deus e deixar de adorá-lo em espírito e em verdade. Então, na medida em que nossas vidas refletem a verdade, estamos no lugar mais seguro que poderíamos estar. Às vezes, nossas decisões e crenças podem parecer estúpidas e sem sentido para o mundo, mas a fé em Deus e em sua palavra nos direciona para um curso que eventualmente leva a glória e bênção, alegria e conforto. Em um dos livros mais penetrantes escritos sobre o pecado durante a era puritana, Jeremiah Burroughs, que é um dos grandes puritanos, ele tem grandes obras, nasceu em 1600, morreu em 1646, ele discute um problema que pode ser formulado na seguinte pergunta, diante da escolha entre o menor pecado e a maior aflição, qual o cristão deve escolher? E ele inicia seu magnífico tratado argumentando que qualquer aflição deve ser escolhida em vez de qualquer pecado. Que há mais mal em qualquer pecado, no menor pecado, do que na maior aflição. Você vai ter mais mal no menor pecado do que na maior aflição. Então, com Jeremiah Burroughs, por causa de nossa crença no Deus das Escrituras, nós devemos sustentar que é melhor estar sob a maior aflição do que estar sob a culpa do poder do pecado. Por quê? Porque como nós veremos, um outro puritano chamado William Gurnall, famoso por uma obra exatamente sobre guerra espiritual, nasceu em 1616, morreu em 1679, é o cristão com a armadura completa. É um clássico, É só sobre 10 versículos de Efésios e a obra tem mais de 1000 páginas. Então ele estava certo ao dizer que os ferimentos de Deus curam e os beijos do pecado matam. Então o inferno não existiria se não houvesse pecado. Mas mesmo o menor pecado significa que além da satisfação de Cristo, ele aguarda qualquer pessoa que tenha cometido mesmo um dos menores pecados, ou na verdade ser descendente de Adão. Então o inferno é um lugar de miséria e aflição. No entanto, diz Burroughs que há mais mal no menor pecado do que em todas as misérias que uma criatura é capaz, seja aqui ou no inferno, de experimentar. Então considere também que o inferno é o lugar de tormento eterno. Mas as aflições dos crentes na terra são temporárias. O apóstolo Paulo afirmou claramente, porque nossa leve tribulação momentânea está produzindo para nós um peso eterno de glória, além de toda comparação. 2 Coríntios 4,17. Isso reflete o que Paulo mesmo disse em Romanos 8,18, quando ele diz que pois eu considero que os sofrimentos do tempo presente não valem a pena ser comparados, nem comparados com a glória que será revelada a nós. Então, nossas aflições, por mais dolorosas que sejam, nem sequer valem a pena ser comparadas ao que nos espera na glória. Não há grau de comparação. Então, as consequências do pecado, no entanto, são eternas. Como crentes, nossas aflições duram apenas uma vida curta, mas um momento comparado à glória eterna que receberemos, toda a nossa vida será completamente insignificante. Toda a nossa vida, se toda ela fosse de aflições, o que não é verdade. Então, para qualquer pessoa fora de Cristo, o salário do pecado é a morte. Romanos 6,23. O que traz o inimigo de Deus para a separação dele para sempre. Então, os falsos mestres da fé, cujas obras eram puramente exteriores e não do coração pela fé, entrarão em punição eterna. É o que Mateus 25
46 diz. Então, escolher corretamente a aflição sobre o pecado leva em conta o olhar para o salário de cada um. O pecado leva à morte e ao tormento, mas a aflição momentânea aqui leva à vida e à glória. Então, considere as promessas oferecidas a cada um na motivação para preferir a aflição ao pecado. Em Isaías, Deus promete a Israel exilado em sua aflição, e diz para eles: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43, verso 2. Nós podemos ter certeza de que em nossas aflições estamos sendo provados por um Deus fiel. As aflições também são um sinal de sua fidelidade, que às vezes mostra sua disciplina paternal. Então, como diz o salmista, eu sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que em tua fidelidade tu me afligiste. Salmo 119, 75. Então, observe, por exemplo, que a grande promessa do apóstolo Paulo, em Romanos 8, 28, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, surge de um contexto de sofrimento. Romanos 8, 18 a 27. Muitas pessoas tentam pegar esse texto para dizer que não, aquela pessoa ela foi justificada, ela vai viver uma vida de pecado, mas nada vai separar ela do amor de Cristo. O texto lá não está falando absolutamente nada a respeito disso. Pelo contrário, está falando do Evangelho produzindo uma firmeza que nenhum sofrimento pode separar você de Cristo e, pelo contrário, contribui para o seu bem. Então, não existem tais promessas para o pecado, apenas ameaças e advertências. A Bíblia, por exemplo, diz que porque no dia em que dele comeres, certamente morrerás. Gênesis 2,17. Uma ameaça, não é? Então Deus faz de nossas aflições os sinais de nossa filiação. Como filhos adotivos, nossos castigos de disciplina e aflições mostram a bondade e a misericórdia de Deus para conosco. Se Ele nos deixasse sozinhos, certamente nós o ignoraríamos e talvez só nos voltássemos para Ele ocasionalmente. Então Deus disciplina seus filhos, aqueles a quem Ele ama, como está em Hebreus 12, 6. Quando Deus nos trata como filhos legítimos e não como filhos ilegítimos, podemos ter certeza de muitas coisas, como seu amor e perdão. Mas também podemos saber que Ele não vai mimar aqueles que se afastam dele. Ele nos disciplina como verdadeiros filhos. Hebreus 12, 7 e 8, como a gente viu. Então, voltando às promessas para os aflitos, a gente vê que a disciplina paterna de Deus produz fruto de justiça para aqueles que por ela têm sido exercitados. Hebreus 12, 11. A disciplina, no momento, ela traz tristeza, mas depois traz esse fruto pacífico. Em vez de simplesmente remover os problemas e pragas deste mundo, Deus os usa para nos tornar semelhantes ao seu Filho. Portanto, somos abençoados na aflição, mas o pecado não oferece tal promessa de bênção. Então considere como o salmista coloca para nós: bem-aventurado é o homem a quem tu disciplinas, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei. Salmo 94, 12. A aflição nos ensina os caminhos de Deus. Salmo 119, 71. O pecado não pode em si mesmo produzir o bem, mas a aflição pode quando recebida pela fé. Então o pecado que os irmãos de José cometeram contra ele foi mau, mas seu sofrimento, ou seja, a aflição de José, a aflição paciente pela mão de Deus, produziu o bem, não apenas em sua vida, mas também na vida de outros. Tudo isso apesar e além do tratamento maligno. Então, como vemos preeminentemente no caso de Cristo, o fruto do Espírito na aflição a torna boa. Não é? Quando Deus não aflige, então pode ser um sinal do seu julgamento e do seu abandono, em vez do seu amor, como a gente vê em Oséias 4, 14. Então, quando vivemos pela fé, podemos aceitar nossas aflições, mas a pessoa que vive pela fé nunca pode aceitar pecados. Assim, devemos sempre escolher aflições
em vez de pecados. Então pense em Moisés, que pela fé, quando já era grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Hebreus 11, 24. Né? Então, no final, Moisés afirmou que suas aflições foram boas para ele, mas não o seu pecado. Claro, nós podemos perceber, às vezes, dolorosamente, que nosso curso de ação levará a aflições se formos justos, corretos, não é? E talvez nos enganemos pensando que um pouco de pecado, assim como o encobrimento dele, evitará aflições. Isso pode ser verdade humanamente falando, mas a fé sabe que as aflições, incluindo aquelas que vêm como resultado do pecado, não são mais. Pelo contrário, o pecado é mau e os crentes podem se alegrar no sofrimento, sabendo que escapam de sofrimentos maiores que vêm por causa do pecado. Então o pecado muitas vezes fornece uma saída imediata para um problema apenas para nos depararmos com muito mais problemas do que o previsto por nós. Isso ocorre porque o pecado não pode gerar o bem, apenas a miséria. Quanto à busca vã dos homens por obter algo bom do pecado, que é o que os homens fazem o tempo todo, Jeremiah Burroughs adverte: todos esses bons propósitos que qualquer homem tenha na prática do pecado, ainda assim não tornam o pecado melhor. Isso não pode fazer o pecado ser bom, porque eles têm bons propósitos. Ou seja, os bons propósitos deles não podem fazer nenhum pecado bom. Nem nós. Nunca podemos falar que por um bem maior ou por um propósito bom, escolher o pecado seria adequado ou bom. Talvez uma pessoa possa pensar que um pequeno pecado pode ajudar com uma tentação maior. Por exemplo, alguém poderia dizer: um rápido olhar nesse site e o desejo lascivo vai se satisfazer. Mas isso é brincar com fogo. No processo, a consciência perde a sensibilidade à culpa e ao perigo desses alegados pequenos pecados. E eles até são desculpados como algo bom. Então imagine um cenário hipotético em que um pequeno pecado possa fazer um bem maior. Jeremiah Burroughs realmente levanta essa questão. Ele diz: se um homem pudesse ser um meio para salvar o mundo inteiro se cometesse um pecado, se ele pudesse salvar o mundo inteiro dos tormentos eternos cometendo um pecado, você deveria deixar o mundo inteiro perecer em vez de cometer um pecado. Há tanto mal no pecado que essa é a escolha que um homem que está contemplando a glória de Deus deve fazer. Então nós devemos cometer um pequeno pecado para salvar o mundo inteiro, ou mais próximo de casa, né? Não tão mundo inteiro. A gente deveria cometer um pecado para salvar um ente querido, um parente, alguém que nós conhecemos, um amigo? A resposta ao protesto do que parece certo aos nossos olhos deve ser um enfático não. Caso contrário, o pecado teria a glória. Jesus foi tentado pelo diabo dessa maneira. Satanás ofereceu a Jesus toda a autoridade e glória que lhe foram entregues. Lucas 4:6. Jesus simplesmente tinha que adorar Satanás e tudo seria de Cristo. Lucas 4:7. Se Jesus se curvasse, Satanás receberia a honra por seu presente ao Filho, enquanto as promessas do Pai ao Filho dependiam de sua fidelidade ao Pai, não a Satanás. Jesus escolheu sabiamente, seguindo o caminho da aflição em vez do caminho do pecado. Toda a sua vida poderia ser resumida como uma escolha fiel pela maior aflição em detrimento do menor pecado. É um bom resumo para a vida de Jesus. Nossa salvação dependia dessa escolha. Ele sabia que o pecado e o diabo eram incapazes de cumprir suas falsas promessas. Outra razão pela qual devemos escolher a aflição e o sofrimento em vez do pecado é que o pecado é o mais oposto a Deus. Ao pensarmos em Deus, em sua infinita bondade, e que compreensão verdadeiramente mísera nós temos disso, né? Nós podemos concluir corretamente que apenas o pecado é verdadeiramente contrário e oposto a Deus. Como argumenta na sua obra Jeremiah Burroughs, que ele diz: Deus não tem nenhum objeto que ele possa contemplar contrário a si mesmo em todo o mundo, exceto o pecado.
Jesus, que não conheceu o pecado, foi afligido e escolheu a aflição em vez do pecado. Ele não poderia pecar porque ele é uma pessoa divina, não duas pessoas. O menor vestígio de pecado em Deus o tornaria o ser mais repreensível no universo, pior do que o diabo. Não é? Um dos atributos de Deus é a impecabilidade. Então, o mal no diabo é limitado por seu ser finito, como o mal em nós é limitado por ser em nosso ser finito. Deus, no entanto, é infinito. Portanto, o pecado, o que é impossível em Deus, significaria que ele seria infinitamente pecaminoso. Como um poder infinito e aterrorizante, além da nossa concepção mais selvagem, sombria e repugnante de desespero. Não é? É inimaginável. Então, claro, o pecado em nosso Deus, infinitamente e imutavelmente santo e justo, é impossível. E devemos tremer até mesmo ao contemplar sua majestade divina de qualquer maneira, manchada pelo pecado. O pecado não é apenas contrário a Deus pelo fato de ser extremamente mau e ele ser extremamente bom, mas também porque continuamente age contra ele. O pecado é um mal inquieto. Ele não é preguiçoso como podemos ser. Pois mesmo em nossa preguiça, o pecado está trabalhando arduamente. Quando você é preguiçoso, quando eu sou preguiçoso. Aquilo é fruto do trabalho do pecado. Então, pecar significa que andamos em oposição a Deus e que é uma coisa perigosa de fato. Né? Então, nada pode ser mais perigoso. Então a Bíblia diz para nós: então, se andardes contrariamente comigo e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós 7 vezes mais pragas, segundo os vossos pecados, não é? Segundo as vossas iniquidades, ele diz em Levíticos 26. Quando o povo de Deus andava contrariamente a Deus, ele ameaçava andar contrariamente a eles, e ameaçava seu povo por causa do seu pecado, como em Levíticos 26. Então devemos escolher qualquer coisa exceto andar contrariamente a Deus, mesmo que isso signifique aflição. Não pode haver amizade entre Deus e o pecado, porque a hierarquia de autoridade neste universo nunca pode ser desfeita. Deus é soberano, majestoso, mas o pecado não se importa com essa ordem de autoridade. Quando nos opomos deliberadamente a Deus e a sua lei, estamos reivindicando sua autoridade como uma usurpação profana do tipo mais grosseiro. Então não importa qual pecado seja cometido. É verdade que há graus de pecados, mas, como diz Jeremiah Burroughs, todo pecado é envenenado com o mesmo mal. O que é o veneno de qualquer pecado é o veneno de todos os pecados. Todos vêm da mesma raiz, da mesma raiz. Odeia Deus, ódio a Deus. Então, você vê o mesmo veneno. O mesmo veneno dá origem a todo pecado, embora possa haver mais veneno em alguns pecados, o veneno é o mesmo. Mas devemos lembrar que em nossa compreensão do pecado, nunca estamos na melhor posição para avaliar qual verdadeiramente e quão grandemente ele é. Nossa simpatia pelo pecado, por causa do pecado que habita em nós, nunca nos permite chegar perto de uma visão ou avaliação clara do pecado. Então, Jeremiah Burroughs, ele acrescenta que Deus não considera o pecado apenas de acordo com as intenções do homem ao pecar. Não apenas o que o homem pretende, mas o que a natureza do pecado tende. Não o que almejo em meu pecado, mas o que meu pecado almeja. Isso é profundamente sondador. Escolher o maior sofrimento em vez do menor pecado deve, portanto, ser entendido à luz desse princípio. Um pequeno pecado ainda é um mal infinito. Deus compreende totalmente o horror do pequeno pecado e nós não conseguimos compreender. Por isso pensamos assim. Nosso dever como cristão é aspirar, na medida do possível e pelo poder do Espírito Santo, a mesma visão do pecado que nosso Senhor e Criador. Então, pela graça de Deus, nós devemos internalizar
essa verdade em nossas mentes e corações. Escolher o sofrimento em vez do pecado é melhor, porque todo pecado envolve sofrimento de qualquer maneira. Um outro puritano, um dos mais doces, Richard Sibbes, nasceu em 1577, morreu em 1635. Ele estava certo, ao dizer que é melhor ir machucado para o céu do que são para o inferno. Então, parte da loucura do pecado diz respeito à suposição de que ele pode ser experimentado sem consequências. Nós, muitas das vezes, estamos tentando nos convencer de que o pecado pode ser experimentado sem consequências. Mas viver pela fé em obediência a Deus significa que podemos confiar que Ele será fiel a nós em nossas aflições. Já escolher o pecado, por outro lado, essencialmente é estar admitindo: estou escolhendo todas as sérias consequências que vêm com o meu pecado. As consequências terrenas são dolorosas e muitas vezes impossíveis de erradicar. Mesmo perdoado, elas ficam lá para sempre, as consequências. Escolher o sofrimento em vez do pecado é escolher viver como nosso Salvador viveu. Quando caminhamos como Ele fez no poder do Espírito Santo, confiamos em nosso Pai e contamos com a sua ajuda. Em nosso chamado para sofrer com Jesus como nosso exemplo, como Ele, podemos confiar todas as coisas e a nós mesmos ao nosso Pai, que julga com justiça, como diz 1 Pedro 2:21. Então, de fato, nós podemos escolher o que é certo, porque é certo. No entanto, como cristãos, não é prometido simplesmente a nós diretamente, muito mais por nossa obediência do que jamais poderíamos merecer ou imaginar. Não é? O que temos recebido de Deus não é por causa da nossa obediência. A nossa própria obediência flui da graça de Deus. O simples pensamento de que estamos seguindo os passos do Salvador, mesmo que de maneira pequena, deveria ser suficiente para nós, maravilhados com a graça que faz isso. Isso não subestima a dificuldade das escolhas que surgem diante do povo de Deus. Uma única mulher grávida, contemplando tirar o seu filho, se depara com essa pergunta: escolher o pecado ou a aflição? E um pai, lutando para alimentar sua família, é tentado a roubar. Ele escolhe um pequeno pecado, esperançosamente, sem detecção, ou a fome de seus filhos. Uma criança fala a verdade sobre quebrar a janela imprudentemente, com disciplina a seguir, ou ela mente para escapar do castigo. Estes são os tipos de decisões com as quais muitos se deparam todos os dias. Somente olhando para Deus em Cristo podemos dizer: eu escolherei, quando é possível, a aflição sobre o menor pecado. Entre o menor pecado e a aflição, eu escolherei a aflição. Quando nossos olhos se desviam do Senhor, nós nos inclinamos a viver de acordo com nossas próprias regras e ditames. O que escolhe o caminho sempre da menor resistência, pecando. Tal escolha imprudente inicia um confronto contra o Deus que graciosamente nos ama e nos salva. Ele ainda nos amará e no meio disso, se Ele nos deu o seu Filho, nos perseguirá e nos trará de volta de nosso desvio. Ninguém pode vencer contra Deus. No entanto, ao mesmo tempo, em Cristo, nunca podemos perder quando buscamos seus caminhos. Então, ao pensarmos em Deus e Cristo, a escolha é sempre fácil. Não escolha o pecado, mesmo que signifique a maior aflição. Richard Sibbes, ele diz que o pecado, como o diabo, tem medo de aparecer em sua própria semelhança. E os homens buscam glossários, vocabulário justos para intenções mais, intenções vis. Então o pecado, ele não gosta de ser descoberto. Paulo diz que o diabo vem como anjo de luz. O pecado sempre é assim, ele nunca quer ser visto pelo que ele é de verdade.
Então o pecado não gosta de ser descoberto. É por isso que muitas pessoas, às vezes, elas ouvem sermões, acham maravilhoso várias doutrinas, mas quando no meio da pregação foi falado de um pecado dela, ela normalmente fica chateada e diz: o pastor estava falando comigo. Você vê, ela pode abraçar qualquer coisa, contanto que não toque em determinados pecados que ela simplesmente abraçou. Não é? Ela devia entender que todo sermão realmente são para todos que estão ali. E todos os filhos de Deus querem não esconder seus pecados, ou se ofender se seus pecados são mencionados. Eles querem mortificar seus pecados. Não é? E o pecado, ele não gosta de ser descoberto. E provavelmente aquela pessoa está dando outros nomes do humanismo secular ou da sua própria racionalização para o pecado. E quando aquilo é exposto de uma maneira que ela não pode racionalizar, como não há arrependimento, então há raiva. Não é? O homem natural geralmente não deseja ser considerado culpado de pecados. Não é? Os secretos ele está escondendo e não gosta de ser culpado dos pecados públicos. Então é verdade, alguns são tão degenerados que se orgulham de seus pecados públicos, mas estão sempre na defensiva. Eu me orgulho disso, orgulho daquilo, mas sempre está tentando proteger porque esse discurso é ofensivo, não é? Porque na verdade ele parece abraçar de maneira total o pecado, mas na verdade ele mesmo sente. Então ele não quer que ninguém fale nada que mostre aquilo como mal. Então muitos não cristãos gostam de ser considerados pessoas decentes, boas, não é? E vão sempre tentar dar bons nomes aos seus pecados. A diferença entre os desejos do não cristão e do cristão pode ser discernida pelo desejo de retidão interior e não apenas exterior. Stephen Charnock ele observa que as impiedades abertas são contidas por causa do olho do homem, não é? Isso é muito recorrente, não é? Mas os pecados secretos não são controlados por causa do olho de Deus. Ou seja, o olho onisciente de Deus não é suficiente para dissuadir o ímpio de cometer pecado, porque eles são ateus práticos. Eles dizem crer em Deus, mas eles são ateus práticos, eles vivem como se Deus não existisse. É perigoso quando quem se diz cristão faz o mesmo. Muitas pessoas dizem assim, eu já falei isso várias vezes, eu não consigo deixar de olhar determinada coisa, pornografia e tal. Mas quando entra um ser humano, ele consegue. Porque ele não quer que um ser humano veja ele vendo aquilo. Os olhos humanos são suficientes para ele ter a vontade de tirar. Mas você vê, quando não tinha nenhum ser humano, os olhos de Deus estavam ali, mas ele está agindo como se não estivesse. Na verdade, ele é um ateu prático, mesmo um cristão que faça isso. Não é? E o ímpio faz isso o tempo todo. Paulo, após sua conversão, era diferente do que ele era antes. Antes da sua conversão, ele diz que no tocante à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Filipenses 3,6. Internamente, no entanto, ele estava em uma situação ruim. Mas o pecado, aproveitando-se da oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de cobiça. Romanos 7,8. Sua conduta externa, ele estava dizendo, era irrepreensível. Mas seu coração era um caldeirão fervente de cobiça que ele não conseguia controlar. Mas ninguém sabia. Não é? Segundo a aparência, a parte externa da lei, ele era o cara mais incrível. Esses eram seus pecados secretos, que ele e Deus conheciam. Pecados secretos podem não ser um problema para nós, exceto pelo fato inconveniente de que Deus conhece nossos corações melhor do que nós mesmos. Não é? Então, quando se trata do assunto do pecado, uma das verdades mais fundamentais que um cristão deve compreender diz respeito ao completo conhecimento de Deus sobre todas as coisas. O Deus infinito não tem limites para o que ele sabe.
Ele não pode aprender, pois ele conhece todas as coisas em si mesmo. Ele conhece todas as coisas passadas, presentes e futuras. Ele existe num eterno presente, não é? Como está no Salmo 94, 9, Isaías 46, 8. Ele, então, tem um conhecimento perfeito de nossos pecados, sejam eles passados, presentes ou futuros. Do ponto de vista de Deus, do ponto de vista dele, nenhum pecado é secreto. Não é? Eles estão num eterno hoje para Deus. O cristão sabe que Deus não é ignorante de nada. Até mesmo pedimos a Deus para nos examinar, conhecer nossos corações e pensamentos e nos mostrar caminhos pecaminosos em nós que nós não estamos enxergando, como a oração no Salmo 139, 23. Às vezes o povo de Deus pode viver e agir como se Deus não existisse. E assim pensam que seus pecados estão escondidos. Como eu disse, pode ter cristãos que são muito mais sensíveis ao olho humano, ele não vai fazer, mas quando não há, porque ele está vivendo como se Deus não existisse. Ele é um ateu prático. Então considere os líderes de Judá na época de Isaías. A Bíblia diz: ai daqueles que querem esconder os seus planos de Deus, esconder os seus planos do Senhor. Eles fazem os seus atos às escuras e eles pensam: quem nos vê? Quem nos conhece? Isaías 29, 15. Portanto, não devemos imaginar como cristãos professos que podemos agir e viver como se Deus fosse cego para nossos pecados. Vez após vez precisamos ser lembrados de que todos os nossos caminhos estão diante do Senhor. Como o Salmo 119, 168 diz, que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus 4:13. Já que Deus está presente em todos os lugares, conhecendo todas as coisas, nunca podemos escapar do seu olhar onisciente. Podemos, como Jonas, tentar fugir da presença do Senhor, né? Como Jonas fez. Ou, como Adão e Eva, tentar nos esconder de Deus, em Gênesis 3:8. Como ateus práticos, sabemos que Deus existe, mas nossas ações traem tal conhecimento quando pecamos contra o seu nome e sua lei e imaginamos que ele não nos vê, ou pelo menos agimos como ele não nos vê, porque somos muito sensíveis quando um olho humano nos vê. Então, na verdade, quando pecamos, não queremos que ele esteja por perto. Desejaríamos que Deus estivesse longe, que ele não fosse Deus, que ele não tivesse os atributos que ele tem. O que precisamente são pecados secretos? Em sua obra A Anatomia dos Pecados Secretos, o puritano Obadiah Sedgwick, nasceu em 1600 e morreu em 1658, ele oferece uma análise penetrante dessa maneira particular de pecar. Um pecado secreto pode ser aquele em que uma pessoa age sem uma consciência formal de estar pecando, como quando Paulo, em seu zelo, perseguiu a igreja. Além disso, um pecado secreto pode se referir à maneira de pecar. Alguns pecados são, entre aspas, coloridos e disfarçados, não é? Estão camuflados como virtudes. A lisonja pode parecer virtuosa, mas é uma mentira projetada para fins perniciosos. Por exemplo, o controle. Não é? Então, há pecados mantidos fora do palco do mundo e cometidos fora dos olhos públicos do mundo. Um homem pode ser um líder em uma igreja, mas denegrir e abusar de sua esposa e filhos na privacidade da sua casa, sem que os outros saibam. Não é? E como um personagem de O Peregrino de John Bunyan, ele é um santo em público e um diabo em casa. Finalmente, um pecado secreto pode ser aquele mantido não apenas dos olhos do público, mas também de qualquer olho mortal. Por exemplo, na privacidade do seu computador, com a tela virada para os outros, um homem pode se entregar à pornografia sem que ninguém em sua casa saiba. Então, de acordo com Sedgwick, o olho carnal daquele que comete os pecados não os vê. Ele de fato os vê com o olho da consciência, mas não
com um olho de sentido natural. Até mesmo aquelas pessoas com quem ele conversa e que elogiam muito a maneira dos seus caminhos, ainda não podem ver o discurso e os atos secretos de pecado em sua mente e coração. Então, há rumores como um vulcão violento que ocorrem apenas no coração de uma pessoa, mas não se manifestam em palavras ou ações. Muitos observam uma bela montanha sem saber que há uma piscina de magma, né, fervendo e pronta para emergir e destruir qualquer coisa em seu caminho. Então, nossos pecados secretos não são perigosos porque o homem os vê, mas porque Deus os vê e conhece sua fundação oculta. Thomas Watson, falando a respeito disso, ele diz: deixe-me avisá-lo neste dia para não pecar em segredo. Saiba que você nunca pode pecar tão secretamente, mas sempre há duas testemunhas, Deus e a tua consciência. E no dia do juízo a tua consciência vai estar do lado de Deus e não do teu lado. Então, os pecados secretos também são perigosos porque eles nos enganam mais ainda. Todo pecado é enganoso, não é? Mas esse é mais enganoso. Na verdade, todo pecado, em algum grau, é assim. Ele encobre, não é? E embota a nossa mente. Mas os pecados secretos são particularmente perigosos quando se trata do auto-engano. Nós tendemos a julgar nossos atos externos de pecado com mais rigor ou mais rigorosamente do que nossos pecados internos. Até mesmo desculpando estes últimos porque não se tornaram pecados externos reais. Então é por isso que às vezes a pessoa faz algo, quando todo mundo descobre, ela tem fica arrasada, não é? Mas é óbvio que é só por causa da descoberta. Porque não dissemos a uma certa pessoa que achamos repreensível, mas apenas pensamos nisso, não é? Quando alguém faz algo a nós, com ódio em nossos corações, aí nós imaginamos que, como a gente sentiu aquilo, mas ficamos a nossa, imaginamos ter cometido algum ato de retidão, porque a gente pensa, não, eu consegui me controlar. Em vez de eu ver o pecado, eu falo que foi uma virtude, foi um autocontrole. Então, em vez de sermos humilhados por nossos pensamentos, na verdade, acabamos nos aplaudindo, porque sentimos raiva ou ódio, mas como não fizemos nada, então quer dizer que eu consegui me controlar. Então eu tive a virtude do autocontrole. Aí eu acabo me aplaudindo em vez de me arrepender do pecado. E também nos enganamos com nossos pecados ao não entender o que nos restringe. Nós podemos esperar que a lei de Deus e o Espírito de Cristo que habita em nós nos restringam contra pecados reais. Mas muito frequentemente nós somos contidos por meios menores, como o medo da vergonha e do castigo, quando se trata de pecados secretos. E essa realidade nos tornará mais propensos a cometer pecados secretos, porque não há medo de vergonha e castigo quando pensamos que ninguém está assistindo, exceto Deus, é claro. Então, nunca pensaríamos em fazer tais coisas na frente dos outros, como eu disse, que a pessoa pode dizer para mim, não, eu não consigo deixar de olhar pornografia no computador. Mas é óbvio que ela consegue, porque quando entra um outro ser humano, ela consegue parar, tirar a tela, desligar e ir fazer outra coisa no computador. Ela tem temor do homem, mas só. Então o pecado é interno, mas os pecados secretos são os mais íntimos. Eles surgem do pecado original, como observa Sedgwick. Eles são, de fato, o pecado original agindo imediatamente, que é um pecado completo, um pecado de semente, um pecado que peca e nunca se cansa, diferente de Atos. Não é? A partir desses amores do coração carnal, não é? Nossos pecados reais florescem. Mas se não vamos cometer pecados reais, no sentido do pecado é real, né? Mas no sentido de ser externo, podemos simplesmente desejar desfrutar
desses amores ilícitos de nossos corações, porque afinal ninguém está lá para nos repreender ou estragar nossa parada de pensamentos pecaminosos. No entanto, o problema com essa maneira de viver é bastante alarmante. Quando um pecado é colocado em prática, ele pode, se não for mortificado, ser repetido, porque perdemos nossa sensibilidade à culpa e perigo do pecado. Como eu já disse, qual o problema de você passar um dia no mercado de peixe? É que logo você não sente mais o cheiro. Nossos corações se tornam insensíveis e nossas consciências se cauterizam. Um pecado repetido, observa Sedgwick, se transforma em um cabo dobrado em força pelos múltiplas torções. Mas os pecados secretos, eles são muito mais frequentemente replicados em nossos pensamentos do que pecados externos. Isso leva a um fortalecimento das várias cobiças em nossos corações que não são facilmente desfeitas, exceto pela verdadeira mortificação do pecado pelo Espírito. Deus nos olha não como o homem faz, 1 Samuel 16:7. Ele busca o coração e exige consequências reais por alimentar o pecado em nossos corações. Se eu tivesse mantido, Davi diz, a iniquidade em meu coração, essa é a reflexão de Davi, o Senhor não teria me ouvido. Salmo 66:18. Tá vendo? Era algo secreto, só no coração. Então podemos enganar os outros com o que acontece em nossos corações, mas não é colocado em prática externamente aquilo, mas nunca podemos enganar a Deus. Para os cristãos, não só devemos saber disso por causa da onisciência e onipresença de Deus, mas também porque Ele realmente habita em nós. Então é muito pior ainda do que o ímpio, que ele tem isso pela onisciência e onipresença de Deus. Deixa eu desligar um treco aqui no meu computador. É um aviso ali do antivírus. Então, em um sentido, esse problema para nós não podemos escapar do olhar de Deus. É um problema que, infelizmente, até isso racionalizamos, como se pudéssemos escapar. Mas, em outro sentido, esta é a solução. O Deus que vê imediatamente pode nos limpar e restaurar. Aqueles que vivem no Espírito desejarão tal purificação interna. Como Davi orou, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele não pediu só perdão, você vê? E renova em mim um espírito reto. É o clamor de todos os verdadeiros filhos de Deus. Ele não quer só ficar sem a culpa. Salmo 51:10. Mas Jesus fala isso em Mateus 5:8 e também a gente tem isso em Atos 15:9. No caso de Davi, ele foi purificado antes de escrever o Salmo 51, mas ainda desejava mais. Segundo Sedgwick, Davi, como um homem completo, foi purificado, mas ele não foi purificado completamente. Ele tinha alguma graça, mas ele queria mais graça. Aqueles que provaram a graça de Deus desejam por mais. Essa é uma das marcas da graça. Eles nunca estão satisfeitos de que têm graça suficiente, mas querem mais e mais, porque odeiam cada vez mais o pecado que permanece em seu ser. Então, quando somos feitos santos, isso ocorre internamente, antes de externamente. Santidade externa sem uma mudança interna é hipocrisia. O fedor de uma vida farisaica era esse. É o fedor que Jesus detesta. Por exemplo, ele fala isso em Mateus 23, todo o capítulo. Então, ao contrário de tais formalistas, odiamos o pecado não apenas porque é público
ou mesmo privado. Ao invés disso, odiamos o pecado como pecado, tanto público quanto privado, porque sempre ocorre contra Deus e sempre contra a sua glória. Então, pessoas hipócritas, mesmo cristãos professos, geralmente se preocupam com as consequências e a vergonha do pecado e muito frequentemente se sentem culpadas com uma culpa natural. Mas até mesmo tais preocupações com consequências, vergonha e culpa não procedem de um coração que realmente odeia os primeiros avanços do pecado. Então, as pessoas podem não estar fingindo, entre aspas, mas podem até acreditar que realmente odeiam o pecado como pecado e podem dar as respostas certas a respeito disso. A santidade que possuímos como cristãos permanece, em certo sentido, perfeita nesta vida. Mas mesmo isso deve ser cuidadosamente explicado, não é? Sedgwick distingue entre uma perfeição de integridade que possuímos versus uma perfeição de eminência que não possuímos. A primeira é resultado de um coração santo que genuinamente se opõe à hipocrisia. A última consiste em uma oposição completa a todas as concupiscências. Então, cristãos verdadeiros não são hipócritas como os fariseus descritos em Mateus 23, porque possuímos a perfeição de integridade, ou seja, somos genuinamente salvos para uma verdadeira santidade. Mas a graça que possuímos ainda é graça em uma alma doente que tem trevas, ou seja, o pecado que habita em nós, em nosso interior. Então, como cristãos, não somos perfeitos, mas há um sentido em que podemos ser externamente acima de qualquer crítica. Isso é, na verdade, uma qualificação para ser um pastor, um líder da igreja. Portanto, é necessário que o bispo seja irrepreensível, sóbrio, prudente, modesto, não beberrão, não violento, mas gentil, não contencioso, não avarento. 1 Timóteo 3, 2 e 3. Então, nós cometemos pecados reais, mas não na medida em que poderíamos ter cometido pecados reais se fôssemos convertidos mais tarde na vida. Por exemplo, a gente pode discernir padrões claros de mudança no comportamento externo em muitos que foram convertidos na idade adulta. Mas o que todos os cristãos, incluindo aqueles que são irrepreensíveis, lamentarão são as abominações internas que surgem com muita frequência em seus corações. Ficamos horrorizados com nossos pecados secretos. Nenhum de nós nesta vida escapa às imaginações revoltantes que surgem em nossos corações, mesmo no meio da oração ou de um culto coletivo, né? Sabemos quando estamos cantando, mas não prestando realmente atenção às palavras. Isso é pecado. Estamos em público cantando hinos belos, mas nossos corações vagam e divagam. Isso é pecado. A adoração não é uma representação. Ninguém além de nós e de Deus sabe. Sedgwick diz: amados, a principal batalha de um cristão não é no campo aberto. Suas contendas são mais internas e seus inimigos estão em seu próprio peito quando ele reformou uma vida má. Ainda assim, lhe custará infinitamente mais para reformar um coração mau. Então, reformar nossa conduta externa, como abandonar linguagem chula, é fácil em comparação com reformar nossos corações pelos meios designados por Deus. Eu vou falando e vou escorregando na cadeira, daqui a pouco eu caio debaixo da mesa, né? E um dia eu caí mesmo, assim, numa madrugada eu estava aqui e estava na beira da cadeira, caí. E depois, como tem uma câmera aqui da casa, né? Depois o pessoal recuperou a imagem só para rir de mim. Então, a dificuldade da batalha está principalmente na batalha interna, que apenas nós conhecemos, não é? Há pecados secretos, não é? E eles podem ser sérios agravantes contra Deus.
escondidos do público, mas talvez cometidos com outra pessoa com um grau de privacidade, podem ser alguns dos mais hediondos pecados. Falsificar registros, impostos, notas, etc. Pode levar a todo tipo de males graves. A fornicação, seja ela qual for, muitas vezes é feita em particular entre duas ou mais pessoas que parecem pensar que um Deus Santo está de férias da sua presença. Então, muitos empresários bem vestidos, em ternos, podem ser encontrados visitando bordéis e mantendo uma vida familiar aparentemente bem organizada, enquanto suas esposas e filhos estão inconscientes das perversões do pai ocorrendo em segredo. Isso é hipocrisia e é difícil discernir. Então, como John Milton, que escreveu em O Paraíso Perdido, no livro 3, nem homem nem anjo podem discernir a hipocrisia, ele diz. O único mal que ainda que anda invisível, exceto para Deus somente. Nossos pecados não são resultados de uma força puramente externa, mas começam dentro de nós. Então, em cada pessoa há os movimentos naturais do coração, porque de dentro do coração dos homens saem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, o amor ao dinheiro, as malícias, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, o orgulho, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem, Jesus diz em Marcos 7, a partir do 21. Não é? O amor ao dinheiro não vem porque você vê outras pessoas tendo alguma coisa. Ou o pecado da luxúria não começa porque alguém vestiu uma roupa inadequada. Não é? Isso são desculpas. Não é? Sedgwick, ele observou que a natureza que te tenta, essa natureza está em ti. É o ventre de muitas e infinitas corrupções pecaminosas e imaginações. Ela lança a maldade, não é? Como a fonte lança a água, faz fluir a água. Então, o mundo e o diabo trazem tentações, mas mesmo se não houvesse mundo e diabo, todos teríamos um fogo natural de tentações internas para nos ocupar e nos colocar no inferno para todo sempre. Todos são, por natureza, hipócritas. Né? Naturalmente, todo ser humano é hipócrita. Há uma grande profundidade de hipocrisia nas almas dos homens, diz Sedgwick, cujo trabalho próprio é ter um caminho secreto contrário à sua profissão aberta. Ou seja, todo ser humano está querendo proteger sua reputação. Até quando eu posso deixar os outros saber sem que isso traga um prejuízo para mim? Mas existem diferentes tipos de hipócritas, não é? Isso significa que não podemos simplesmente dizer todos somos hipócritas e incluir tanto cristãos quanto não cristãos nessa afirmação. Porque existem 3 tipos de hipócritas. A hipocrisia natural, que afeta todo o coração humano e se manifesta em toda pessoa natural. Não é? Em segundo lugar, tem a hipocrisia religiosa destruidora da alma, que se refere àqueles que fazem uma boa exibição externa, mas internamente odeiam todas as formas da verdadeira santidade. Não há prazer em nada daquilo. E 3, tem a hipocrisia ocasional, que se aplica aos cristãos que não são hipócritas não salvos, como os fariseus, mas podem agir de forma inconsistente com sua confissão de vez em quando. Então os cristãos devem estar atentos à hipocrisia. Não é? Não percebemos até que ponto nos abstemos de pecar simplesmente porque queremos que os homens pensem bem de nós em vez de Deus. Agora, não há nada necessariamente errado em querer que os homens pensem bem de nós se estivermos vivendo para a glória de Deus e agindo de acordo com isso. Mas o perigo vem quando a aprovação do homem quase apaga a de Deus. Então Sedgwick oferece um teste para nós. Ele diz agora, experimente-se nisso. Qual é a restrição do seu pecado?
ele diz: suponha que todos os homens do mundo estão dormindo. Suponham que nenhum olho te veja. Suponham que nenhuma língua da justiça humana lhe chame a conta. Não se abriria então vosso coração com toda a vela, né, bem aberta? Não iriam vocês agora, como os leões na noite vagam em busca de suas presas? Não viraria o vosso coração para fora e se soltaria, exporia suas inclinações secretas? Se você tivesse certeza que você se tornou invisível aos olhos de todos, não fariam isso em qualquer lugar que agora cometem apenas encantos secretos? Então, essas são perguntas valiosas. Para os hipócritas, o que fazem ou pensam em privado seria abertamente cometido se o mundo estivesse em sono profundo. Eles são contidos em suas abominações pelo amor à glória que vem do homem. Mas se essa influência restritiva desaparecesse, então o que os impediria de pecar? Então, o estudo dos atributos de Deus não é apenas destinado a teólogos, pastores. O conhecimento de Deus é vida eterna, não é? João 17,3. Há uma boa razão pela qual Deus está constantemente afirmando em sua palavra que Ele conhece todas as coisas e vê todas as coisas. Ele é o Deus onisciente, onipresente, que não deixa passar nada, não é? Nem Ele é indiferente a qualquer ato cometido em seu universo. Então, o nosso pecado, o pecado que habita em nós, o pecado remanescente, quer nos transformar em ateus práticos, para que vivamos como se Deus não existisse. Mas o Espírito Santo nos lembrará, em conexão com a palavra de Deus, que não apenas Ele conhece todas as coisas e vê todas as coisas, mas o Deus Trino habita em nossos corações. Como Romanos 8,9 diz, Efésios 3,17, 1 João 3,24. Isso é algo especial, não é? Da aliança, do pacto pelo qual Deus se identifica conosco. Nossos pecados secretos são, em certo sentido, piores do que os de um não cristão. Isso porque temos o poder de resistir ao pecado e o conhecimento de que cometemos nossos pensamentos e ações malignas enquanto em união com Cristo. E o ímpio é óbvio que não. Mas, ao mesmo tempo, podemos pedir a Deus que molde nossos pensamentos e vidas privadas de acordo com sua vontade e para a sua glória, sabendo que Ele nos dará se nós pedirmos isso. Da mesma forma, isso nunca deve ser considerado uma licença para o pecado. Esse Salvador não nos abandonará, mas na graça nos purifica e nos transforma. Por isso, sempre que alguém quer usar a graça para continuar pecando, só mostra a falta da ação da graça em sua vida. Além disso, a consciência dos pecados e dos pecados secretos nos lembra da glória da justificação pela fé somente. Alguns estão mais preocupados com a justificação apenas pelos homens. Mas quando consideramos seriamente os pecados secretos, bem como os pecados públicos, somos deixados indefesos diante de Deus. A justificação tem que ser pela fé somente, já que temos tantos pecados privados, além dos públicos, que seria insanidade pensar que poderíamos estar diante de Deus em nós mesmos com uma consciência limpa e justos. Então, um pastor do século XVIII, Samuel Stanhope, ele dizia que certa vez pregou em um sermão sobre pecados ocultos. E nesse sermão ele perguntou quantos pecados escaparam ao nosso conhecimento ou observação, mesmo no momento de cometê-los. Quantos, ao revisar a vida, escaparam à nossa memória? Quantos foram encobertos pelo engano do amor próprio? Quantos foram confundidos com virtudes devido ao efeito de falsos princípios? Quem pode entender seus próprios erros? Pergunta de Davi. Somos todos como uma coisa impura, nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Purifica-nos, ó Senhor,
de nossas faltas secretas. Verdadeiramente, Pai, a gente ora, purifica-nos de nossas faltas secretas e nos justifique através de Cristo somente pelos muitos erros dos quais não estamos cientes. Então, há várias maneiras de encarar o pecado. É ele aberto ou oculto? É um pecado maior ou menor? É cometido por ignorância ou com pleno conhecimento do que é errado? Com o último ato em mente, Davi orou no Salmo 19, verso 13. Ele disse: guarda também o teu servo da arrogância, do orgulho, para que não me domine as coisas que são vãs. Então serei íntegro e estarei livre de grande transgressão. Davi orou para ser guardado de cometer pecados de presunção. Não cometê-los por sua vez o tornará íntegro. Como o pecado original nos afeta a todos nós somos naturalmente propensos a todos os pecados. O pecado original não nos dá uma folga de certos pecados, mas a semente de todo pecado espreita em nosso coração, mesmo que não seja agido, que não entre em ação. Então, embora em Cristo os cristãos ainda possuam pecado remanescente e, portanto, são suscetíveis a toda sorte de pecados, incluindo os pecados de presunção, o pedido de Davi não é único a ele, mas permanece como um pedido que todos os cristãos deveriam fazer diante de Deus todos os dias. Muitas pessoas piedosas caíram vítimas do pecado de presunção, o que é um aviso para todos nós. Ninguém está inteiramente livre da culpa e do perigo desse tipo de pecado. Tais situações são exacerbadas, quando envolvem um cristão professante. O cristão que peca com presunção comete uma provocação voluntária contra Deus e espera um retorno livre de misericórdia em troca. Poucos pecados são piores na vida cristã do que presumir sobre a graça de Deus. Deus é bom, Ele é gracioso. Você se tornou presunçoso. Então, ser presunçoso é violar consciente e voluntariamente um limite estabelecido, aplicando isso aos padrões de Deus revelados em sua palavra. Pecados de presunção simplesmente envolve qualquer pecado cometido em violação voluntária dos padrões que nós conhecemos muito bem. Então, o puritano Thomas Menton chama esses pecados de conhecimento de mais perigosos, pois há tanto desprezo pela lei de Deus e sua bondade e sua graça, que é um sinal de que alguém ama o pecado como pecado. Ao considerarmos a lei de Deus, cada pessoa está vinculada a ela, esteja dentro ou fora de Cristo. Como vimos, o pecado é a transgressão da lei. Então, segundo Sedgwick, quando está falando a respeito disso, a lei de Deus é a sua vontade revelada para fazer ou abster-se, e é a regra da natureza e das ações. Tudo que está em conformidade com o bem dela e tudo o que varia ou se desvia dela, isso é pecado. Comumente nós falamos de pecados cometidos em duas formas relacionadas ao que sabemos como pecado. Primeiro, ignorantemente, ou seja, sem consciência, sem percepção consciente do pecado. Ou, em segundo lugar, presunçosamente, ou deliberadamente com tal consciência. E tal contraste, e é por isso que Davi estava orando, tal contraste Davi estabelece, por exemplo, no Salmo 19, enquanto ele ora por perdão por faltas ocultas ou pecados cometidos involuntariamente, verso 12. Ele está preocupado com esses pecados. Então ele ora para ser guardado do pecado da presunção, porque esse você não pode dizer que é ignorante. Ou aqueles feitos intencionalmente, pecado da presunção. Livra o teu servo da presunção, porque eu vou ficar livre então de grande iniquidade.
Thomas Merton fala dos pecados de presunção como aqueles cometidos contra a luz e o conhecimento, cometidos conscientemente e voluntariamente, com total consentimento da vontade, levados obstinadamente e orgulhosamente contra Deus. Geralmente são pecados tão abertos e grosseiros que são manifestos em muitos, que depois tentarão justificar. E em outros são internos, mas do mesmo calibre, prostituição, glutonaria, embriaguez, que são manifestos até mesmo à consciência natural. Ou então são manifestos pela luz comum do cristianismo, como negar a fé, de modo que não há dúvida da ilegalidade do ato cometido. De maneira semelhante, Sedgwick oferece uma grande, embora sombria, definição de tal pecado. Ele diz: os pecados de presunção são as audácias corajosas e as aventuras orgulhosas do coração em coisas ou caminhos sabidos por serem ilícitos, contra ameaças expressas, seja sobre uma falsa confiança ou sobre um desdém desprezível ou teimosia desesperada. Então, a ideia básica é simples. Presunção é uma disposição conhecida de desobedecer a Deus. Para o cristão, isso inclui presumir sobre a graça de Deus. Não, a graça de Deus vai cobrir. De modo que no pecado também há a expectativa de futura misericórdia já, pelo pecado voluntariamente cometido. Eu cometo ele voluntariamente, já dizendo que Deus é misericordioso. Esse é o pecado da presunção. Um pecado de presunção requer uma ousadia impura e uma vontade orgulhosa. Por outro lado, uma tentação geralmente não é tão ousada. De fato, como Sedgwick fala, a tentação abate a força real da graça resistente, mas a presunção pisa à luz da palavra de Deus que se opõe. Pisa na palavra de Deus. Portanto, os pecadores presunçosos são ditos pecar com uma mão exaltada ou alta. O pecador coloca de lado a vontade de Deus e prefere a sua própria e pronto. Então, o contraste entre o pecado não intencional e o intencional é encontrado, por exemplo, no livro de Números. Se uma pessoa pecar por ignorância, oferecerá uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. Mas a pessoa que fizer algo de forma presunçosa, seja ela nativa ou estrangeira, blasfema contra o Senhor. Ou seja, porque o pecado ela é feito de forma presunçosa, por isso ela sabe e diz: não, vou fazer, depois eu ofereço um sacrifício. Ou hoje em dia, vou fazer, depois Deus é misericordioso. E ele diz: essa pessoa blasfema contra o Senhor, e aquela pessoa será eliminada do meio do meu povo, porque ele desprezou a palavra do Senhor e quebrou o seu mandamento. Aquela pessoa será completamente eliminada, a sua iniquidade estará sobre ela. Números 15, 27 e 30, 31. Então, os pecadores intencionais e presunçosos sabem o que estão fazendo. Eles extinguem o que veem claramente como a luz da palavra de Deus para deliberadamente andarem em trevas. Agora, um pecado verdadeiramente presumido de presunção envolve conhecimento real do erro e o desejo de fazê-lo. Mas no caso dos cristãos que possuem o Espírito, deve sempre haver apreensão em cometer um pecado intencional contra os mandamentos expressos de Deus. Tal coisa deveria ajudar a impedir que o crente peque, mas infelizmente nem sempre é o caso. Às vezes, a trepidação e a reticência podem ser extremamente fracas, mas deveriam estar sempre presentes em algum grau. Isso quer dizer que os pecados de presunção podem ser cometidos não apenas por descrentes com algum conhecimento natural do que é certo e errado, mas também por cristãos com conhecimento sobrenatural, ou seja, as Escrituras, da vontade de Deus. Um conhecimento verdadeiro revelado por Deus.
Deus não permaneceu em silêncio quanto às consequências do pecado. Ele ameaça até mesmo seus próprios filhos e desde o início, como está em Gênesis 2,17. Um pecado de presunção ocorre quando alguém peca mesmo estando ciente da penalidade. Diante de Deus, isso é um caminho muito sério para se seguir. Então imagine ver uma ponte que ameaça desabar se você a atravessar. O pecador presunçoso está ciente da ameaça. Não atravessa essa ponte, ela vai cair. Mas a presunção nos leva a atravessar a ponte, independentemente do perigo e da ameaça. Deus adverte seu próprio povo para que tenha cuidado, para não desviar o coração do Senhor e servir a deuses falsos. Deuteronômio 29, verso 18. Aquele que o faz é uma raiz que dá frutos venenosos e amargos. Um que, quando ouve a palavra desta aliança jurada, a Bíblia diz, se bendiz no coração dizendo, eu vou ficar seguro. Embora eu siga a maldade do meu coração, isso não me levará à destruição. Deuteronômio 29, 18. Isso é tão comum, não é? Já no Novo Testamento a gente vê o mesmo tipo de ameaça para aqueles que abandonam a adoração coletiva, a adoração pública, o culto. A Bíblia diz, não negligenciem reunir-se, como é costume de alguns, mas encorajem-se. Ou seja, Deus está dizendo claramente, não negligencie. Quando a pessoa negligencia, você vê, ela não pode dizer que aquilo é um pecado. Ela vai dizer que nem é pecado, né? Apesar da clareza bíblica, né? Ela não pode dizer que aquilo é um pecado de ignorância. Não negligenciem reunir-se, como é costume de alguns, mas encorajem-se uns aos outros, e tanto mais quando vem o dia se aproximando. Porque se continuarmos a pecar assim, por exemplo, como deixar de cultuar publicamente Deus, não é? O culto corporativo e todas as outras coisas. E é por isso que um deve estimular o outro. E pecar deliberadamente depois de receber o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma expectativa terrível de julgamento e uma fúria de fogo que consumirá os adversários. Hebreus 10, 25 a 27. Cristãos que pecam presunçosamente têm uma falsa confiança na graça e não a confiança verdadeira. Tem uma falsa confiança tanto mal compreendendo quanto trivializando, não é, a misericórdia de Deus, como se fosse algo banal, como o cético, debochado filósofo francês diz, Deus perdoará, esse é o trabalho dele. Eles pensam que podem pecar deliberadamente contra Deus porque ele será misericordioso e os perdoará mais tarde. Então eles abusam da misericórdia de Deus. É como se alguém fosse bom e você pensasse, vou fazer todo tipo de maldade contra essa pessoa, ela é boa. Isso é o mal ao máximo, não é? Então ele pensa, olha, vamos abusar da misericórdia de Deus em Cristo por nossa desobediência deliberada. O problema com essa atitude não pode ser exagerado, né? Esse é precisamente o tipo de pessoa no caminho da apostasia, de acordo com a palavra de Deus, em Deuteronômio 28, 18, 19, Hebreus 10, 25. O que é óbvio, um eleito nunca pode apostatar finalmente, mas um monte de cristãos apenas nominais certamente o farão, porque estão se tornando cada vez mais insensíveis a Deus. Esse pode ser o tipo de pessoa que abraçou a misericórdia de Deus mentalmente, mas não conhece nada da verdade da misericórdia no coração, porque a misericórdia de Deus era para produzir mais amor. O amor de Cristo nos constrange, e não, o amor de Cristo é tão grande, agora então vou fazer isso, porque ele ama, não é? Ele perdoa. Na verdade, essa pessoa não vê o amor como uma beleza pela qual adora a Deus. Ela despreza esse amor e acha que pode abusar dele. Na verdade, é a misericórdia de Deus em Cristo que nos impede de pecados de presunção. Por isso Davi estava orando, Senhor, me impeça de pecados
da presunção. Se os cristãos professos pecarem deliberadamente contra a lei de Deus, mas pensarem que Deus certamente será misericordioso no futuro, eles também estão assumindo que terão a força para se arrepender no futuro. Mas o arrependimento é um dom. Como você pode dizer assim, vou fazer isso e amanhã vou me arrepender verdadeiramente? Então, como Sedgwick observa devidamente, não temos garantia de um arrependimento futuro. Porque o arrependimento não é algo que eu produzo, não é pedir desculpa. Porque muitas pessoas pensam que o arrependimento é como você quando pisa no pé de alguém no ônibus, me desculpa. As pessoas acreditam que isso é arrependimento. Amanhã eu vou falar me desculpa para Deus. Mas isso não é arrependimento. Você não tem certeza se vai se arrepender, porque o arrependimento é um dom de Deus. Então o futuro, você não tem garantia de arrependimento verdadeiro no futuro. Toda vida, ele diz, tem seus limites do Senhor da vida e da morte. Quem peca hoje não pode ter certeza de que viverá até amanhã. E se viver até amanhã, não tem certeza de que será operado no seu coração um verdadeiro arrependimento. Agora, o arrependimento é uma obra desta vida. A morte nos vincula a uma sentença, e então é tarde demais para voltar. E, portanto, todo pecador presunçoso se aventura corajosamente naquilo que não pode ser seu, além do tempo presente, e que mesmo no tempo presente, ele mesmo não pode produzir por si mesmo. Da mesma forma, não podemos ter certeza de que até desejarmos tal arrependimento acontecerá, mas podemos nos encontrar com um coração endurecido na rotina do não arrependimento. E Deus não deve a gente a graça do arrependimento. Além disso, estamos pecando contra Deus, mas presumindo que Deus nos dará graça do arrependimento pelo pecado que cometemos deliberadamente contra Ele mesmo, pisando na sua bondade. Então, embora nossos princípios naturais possam fazer o ferimento, diz Sedgwick, ainda são princípios sobrenaturais que dão a cura. Ou seja, nós não precisamos de nenhuma ajuda. Nós podemos só com o que temos natural ferir. Mas só princípios sobrenaturais podem curar. Nossos próprios corações podem nos fazer cair. Não precisamos de ajuda nenhuma. Mas somente a graça de Deus é que pode nos levantar. Os pecados de presunção, então, são agravados pelo fato de que a pessoa que desonramos é aquele que a gente depende para nos dar o arrependimento da desonra que cometemos voluntariamente contra Ele, debochando da sua misericórdia. Então o espírito antinomiano da era atual, que pega só uma doutrina bíblica, não é, para poder pecar em paz, pode nem mesmo ver um problema com isso. Mas tal pensamento é um veneno mortal. Então, deixa eu olhar a hora aqui que eu vou perdendo tempo, vou falando. Então o pecado de presunção, da presunção, ele perde a garantia da graça de Deus em retorno. Provavelmente quem faz isso continuamente nunca teve a graça de Deus, não é? Porque não há temor, não é? Você disse que é como Paulo fala lá em Romanos, que algumas pessoas diziam, façamos males para receber o bem. Ele diz, a condenação desses é justa. No final, ele renuncia na incredulidade à promessa dessa graça eternamente. É uma marca perigosa de que talvez nunca houve graça nesse coração. Os israelitas aprenderam isso do jeito difícil. Eles foram para a batalha, mas nem sempre com Deus. Quando falharam em obedecer, não puderam ter a certeza da presença de Deus com eles. A Bíblia diz, então falei com vocês, mas vocês não quiseram ouvir. Pelo contrário, se rebelaram contra a ordem do Senhor. E presunçosamente subiram a região montanhosa. Deuteronômio 1:43. Ou seja, Deus falou, mas vamos subir, vamos para a batalha. Como se eles pudessem vencer, né? De fato, não apenas Deus não estava com eles, mas Ele estava contra eles. Esse é o problema, não é?
Deus não estava com eles na batalha, Deus estava contra eles na batalha. Se você marcha contra o Senhor, não se surpreenda se ele marchar contra você. Só pode haver um vencedor numa batalha dessa. Batalhar contra Deus, nós já sabemos como acontece. Pode ser com um anjo, pode ser com um arcanjo, um serafim, pode ser com você. Nós sabemos sempre como acaba qualquer batalha contra Deus. Então o pecado da presunção é, de acordo com Thomas Menton, uma blasfêmia implícita, como está em Números 15:30 e Ezequiel 20:27. Ele alerta, há uma blasfêmia incluída nisso, como se Deus fosse um Deus ignorante ou bobo e não soubesse a maldade do pecador, ou um Deus descuidado que não daria atenção a isso, ou um Deus impotente que não poderia punir sua rebelião, ou um Deus injusto que viu, mas não liga. O que estamos dizendo sobre Deus e sua majestade quando pecamos voluntariamente e contra Ele? É o que nós devemos perguntar a nós mesmos. O que estamos dizendo sobre seus atributos? Os pecados da presunção, o desmembram e retiram seu amor, sua misericórdia e graça de seus outros atributos, como conhecimento, justiça, poder, santidade. Então, no pecador presunçoso existe, acrescentou Thomas Menton, o mais alto orgulho que uma criatura pode ser capaz de ter. Davi pecou presunçosamente nos exemplos de Betsabá e Urias. Ele tomou para si o que não lhe pertencia em seu ato de adultério e de assassinato. Ele sabia que tomar a mulher de outro homem e então sua vida era mal, mas seu orgulho lhe deu o que ele negaria a outros homens. Ao fazer isso, Davi desprezou a palavra de Deus. É o que diz 2 Samuel 12:9. Por que você desprezou a mim, a minha palavra? Seu pecado de orgulho, que se manifestou em adultério e assassinato, significou que a espada nunca mais se afastaria da casa de Davi. Verso 10. E nós vimos como um irmão mata o outro, um irmão estupra outra. Desprezar a Deus, um ato de orgulho sempre tem consequências terríveis. E elas podem envolver grande perda física e espiritual. Mesmo quando o pai disciplina seus filhos com amor terno, como ele fez com Davi. O cristão passa muito tempo na palavra de Deus e na adoração coletiva, sendo alimentado pelos ensinamentos da palavra, sermões, etc., como estamos fazendo agora. Os cristãos recebem verdadeira fonte de verdade sobre verdade fluindo de Deus. Eles passam da imaturidade para a maturidade em seu conhecimento do Senhor. Eles experimentam o poder e a graça de Deus. Então, pecar voluntariamente em presunção não apenas pisa nesses dons celestiais, mas também despreza a graça, o gracioso Senhor que deu a eles o que eles não mereciam. Então, o pecar voluntariamente contra Deus traz muitos perigos para os não convertidos e os convertidos, embora de maneiras diferentes. Para os não regenerados, a repetição de pecados presunçosos endurece ainda mais o coração. Thomas Menton, ele observa que todos os dias eles afastam deles mesmos a sensibilidade. Os homens se tornam obstinados ao pecar frequentemente, e seus corações ficam tão duros quanto a estrada, por ser frequentemente pisada, o caminho. A cada pecado presunçoso, eles colocam uma nova dificuldade no caminho da sua conversão. Além disso, quanto mais alguém peca contra o Senhor, mais enfrentará as consequências naturais do pecado nesta vida. Além disso, tal pecado agrava a bagagem de pecados anteriores para aqueles posteriormente convertidos, em termos do pesar sofrido e do dano infligido a si mesmo e aos outros.
Somos perdoados por nossos pecados passados, mas as consequências permanecem, não é? Eu já disse que, certa vez, um esposo que tinha traído a sua esposa, depois se reconciliaram, estava tudo bem, mas ele uma vez disse para mim assim: pastor, o problema é que já passou muito tempo, mas minha esposa, ela não confia em mim. E ele queria se comportar como vítima. Eu falei: ué, mas então, a Bíblia diz que o opróbrio segue ao pecado. Você não se mostrou digno de confiança. Se ela demorar muito mais tempo para confiar em você, então você tem que suportar isso. Essa é uma consequência do seu pecado. Você não pode pegar a consequência do seu pecado e falar como se fosse um problema da sua esposa. Ela confiou em você durante anos e foi enganada por você. Agora, por que ela passaria a confiar plenamente em você, como ela confiou antes? Talvez vá levar muito tempo para ela fazer isso. E você tem que suportar o opróbrio do seu pecado, em vez de se fazer de vítima. Não é? A vítima nessa história toda não foi você, não é você. É ela que foi traída por você. Agora, como o traidor pode exigir confiança inabalável? Não pode. Você vai ter que, como um bom marido que verdadeiramente se arrependeu e voltou para os caminhos do Senhor, viver uma vida, não é, que se mostre digna de um verdadeiro arrependimento, de tal maneira que um dia ela confie em você. Não é? Agora não. Quando você se atrasa, quando você demora a chegar, quando você diz que tem um compromisso, todas as luzes se acendem, porque você não se mostrou confiável. Então as consequências do nosso pecado permanecem. A Bíblia diz que o opróbrio segue ao pecado, ou seja, mesmo do pecado perdoado. Não é? Eu matei alguém, eu sou perdoado e vou ser preso, não é? Para cumprir a pena do meu crime. Não é? Nem sempre as coisas são assim, tão graves, não é? Mas alguém que se mostrou infiel, não é? Alguém que se mostrou não confiável, e não só num casamento, não é? Mas na vida, às vezes vai ter que conviver com o opróbrio do pecado, da falta de confiança. E às vezes isso envolve o horror de lembrar o que fizemos e contra quem pecamos. Por exemplo, na fornicação, ou na raiva abusiva, ou no adultério. Às vezes, os efeitos físicos, como problemas de saúde ou dificuldades econômicas, podem continuar. Por exemplo, como no vício em álcool ou na busca imprudente pelo prazer. Às vezes você é perdoado e ficou com um problema de saúde. Não é? Mas após a regeneração, o perigo dos pecados presunçosos aumenta de uma maneira que deveria nos deixar sóbrios. Pecados de fraqueza e ignorância são uma coisa, especialmente quando há pouca deliberação. Não é? Aqueles que são pecados, mas que são meio que no automático. Não é? Alguém fala uma coisa e eu respondi e foi assim. Ninguém, por exemplo, trai a esposa ou o esposo dessa maneira, né? Você vai para um lugar, você teve 1000. Davi não pode dizer, não, eu estava andando, de repente, né, eu adulterei com Betsabá. Não é? É um pecado de presunção. Não é? Mas conspirar o mal contra um claro mandamento de Deus levará, na visão de Thomas Menton, a uma triste ruptura entre Deus e a alma, nos lançando nas profundezas do medo e dos pensamentos perplexos. Eles destroem nossos confortos, ferem nossas consciências. Os verdadeiros cristãos nunca podem perder o amor incondicional de Deus, que diz respeito ao seu amor eterno, de benevolência para com os eleitos. Mas esses pecadores presunçosos podem despertar a desaprovação de Deus por eles, como no caso de Davi. E quando o luto acabou, a Bíblia diz, Davi a enviou para sua casa, e ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho.
Mas o que Davi havia feito desagradou ao Senhor. 2 Samuel 11, 27. Deus exige mais daqueles a quem muito é dado. Lucas 12, 48. Porque temos um maior conhecimento e maiores poderes para resistir ao pecado. Nosso Senhor pode punir nossos pecados de presunção nessa vida com uma maior severidade do que parece infligir aos ímpios. Assim, em Amós 3:2, nós lemos não apenas do amor de Deus por seu povo, mas também do seu castigo. Somente a vocês eu escolhi entre todas as famílias da terra, portanto eu os punirei por todas as suas maldades. Você vê, só os eleitos, não é? Só quem ele escolheu. E eu os punirei mais. Tanto Davi quanto Eli, junto com suas famílias, sofreram grandes consequências por seus pecados presunçosos. Falando da tolerância de Eli com seus próprios pecados e os de sua família. Quando fala a respeito disso, por exemplo, Thomas Mento, ele observa: os filhos de Eli são mortos em batalha. Israel é derrotado, a arca de Deus foi levada, Eli quebra o pescoço, sua filha morre ao dar à luz, sua casa é rejeitada. A ira do Senhor é muito quente quando o provocamos com esse tipo de pecados. A mão vingadora de Deus pesará muito sobre nossas pessoas, filhos, bens e todos os outros confortos externos. Não é seguro ofender a Deus. Você vê, os 2 filhos morreram, não é? Ele caiu e quebrou o pescoço. A nora, quando teve um bebê, morreu também. A arca de Deus foi capturada. E depois, Deus prometeu que ninguém da família dele continuaria como sacerdote. Anos depois, Saul perseguindo Davi, porque os sacerdotes tinham entregado a espada de Golias a Davi, e Davi tinha passado lá e comido. Saul matou a família de Eli inteira. E só um fugiu com o éfode, não é? Com o Urim e o Tumim. Um sobreviveu, que foi Abiatar, ainda jovem, até encontrar Davi, e ele passou então a fazer parte daqueles valentes de Davi, e ele ficou servindo como sacerdote até Davi morrer. Mas quando morreu, como ele fez parte lá de um complô contra Salomão, Salomão mandou matar ele, e Deus disse: era o último na família de Eli. Anos e anos, décadas depois, né? Deus disse: ele morreu para se cumprir a palavra que eu disse, que ninguém da família de Eli me serviria. Então Abiatar foi o último sacerdote da família. No final, somos chamados a viver para a glória de Deus, e pecar presunçosamente faz exatamente o oposto. Uma vida assim toma o nome do Senhor em vão enquanto pecamos contra Ele voluntariamente, porque você peca voluntariamente dizendo: Deus é assim, Deus é misericordioso, Deus é bom. Ou seja, junta o pecado ao desprezo pela sua misericórdia ao falar o nome de Deus em vão. Não é? Tornamos nosso nome superior ao de Deus por ações e convidamos a sua desaprovação. Nós nos prejudicamos e prejudicamos os outros ao negar as perigosas consequências de presunção sobre a graça do Senhor, porque quando você faz isso, você induz outras pessoas a fazerem: a graça é assim? É assim que faz? Então é assim, Deus é misericordioso, Ele é bom, a gente pode fazer. Além de você fazer, você está pregando um sermão para outras pessoas. A graça é algo que nós devemos abusar dela. Ou seja, as consequências você mesmo não pode depois consertar, porque você pode fazer pessoas irem nessa direção, e você depois, mesmo arrependido, experimentando as consequências, não pode fazer essas pessoas mudarem. É como eu já disse, pais às vezes estão na igreja e eles fazem por 1000 pequenas coisas um monte de problemas e saem e tal, e depois os filhos ficam tudo sem Deus. Aí os filhos crescem, né, tal, viram o pai falando de igreja, não pela verdade de Deus, por coisas mesquinhas da vida. Depois eles voltam, se arrependem, mas os filhos nunca mais voltam.
Aí eles pensam, meu Deus, meus filhos não estão no mundo. Então, o que os filhos viram? O que eles entenderam a respeito da igreja? Os pais, você vê, podem naturalmente afastar os filhos de Deus e passar naturalmente para eles uma visão deturpada da igreja de Cristo. Mas eles não podem naturalmente trazê-los de volta. Dependem de algo sobrenatural que Deus não deve a eles. Então, às vezes, entramos voluntariamente em um curso de pecado e pensamos que vamos, como Thomas Manton observa, compensar um curso de pecado em um tipo de fazer muitos deveres para compensar aquilo. Como alguns que vivem na impureza serão caridosos. Não, eu sou impuro, eu vivo uma vida impura, mas eu ajudo muito as pessoas, ou então eu contribuo muito com a igreja, para desculpar ou expiar a sua ofensa de uma vida suja, o que aumenta o seu pecado, como se o seu dinheiro ou qualquer coisa pudesse realmente expiar algum pecado. Então, um contador, ele pode trapacear, não é, seus clientes conscientemente por uma quantia de dinheiro, mas fazer uma bela contribuição para a igreja. Ele pode sonegar imposto, mas dar uma bela oferta à igreja, para compensar. Uma mulher pode trair o marido, mas ainda assim se esforçar para criar bem os filhos e ser carinhosa, não é? E ser... Uma criança pode roubar dos pais, mas se esforçar para tirar nota boa na escola. Muitas vezes trabalhamos duro em uma área para nos sentirmos menos culpados por um pecado em outra área. O pecado presunçoso é enganoso, não apenas perigoso. Então considere, deixa eu ver que horas são. Considere 3 cenários de alguém dirigindo. Um eletricista que às vezes para tomar umas cervejas com seus amigos e não vê problema em dirigir acima do limite legal. Um jovem que é designer de site, que fica acordado até tarde jogando e luta para nunca dormir e depois vai dirigir o seu trajeto matinal com poucas horas de sono. E um fisioterapeuta que viaja para as suas consultas em casas, né, habitualmente com seu smartphone em uso, até mesmo para enviar mensagem de texto. Logo ele que faz fisioterapia em pessoas que se acidentaram e estão com problemas. Alguém desses é melhor que os outros? Os 3 constituem direção perigosa, ilegal. Os 3 quebram o 6º mandamento ao não se importarem com a vida sua e com a vida dos outros. Além disso, eles fazem isso o tempo todo e pensam que, ao contrário dos outros, são capazes de se manterem seguros. Isso não é confiança habilidosa, mas orgulho, pecado presumido, pecado da presunção. Eles sabem que está errado, mas continuam fazendo isso, apesar dos sustos que já tiveram ao cochilar. Também estão presumindo sobre a providência e a misericórdia de Deus para mantê-los seguros, não é? Como se Deus vai guardar, mesmo se cometerem o que estão cometendo. Então, esse dia será como qualquer outro, eles pensam, não é? Ainda assim, eu preciso parar de fazer isso, é loucura, dizem a si mesmo. O tempo pode nunca ou ser tarde demais para isso. Qual é a solução para pecadores presunçosos, como todos nós podemos ser? Não podemos matar o pecado, ou pensar que estamos fazendo isso enquanto nutrimos, não podemos mortificar o pecado, enquanto nutrimos nossos pecados preciosos, acariciados, como o anel, né, do Gollum, meu precioso. Então brincamos com o fogo ao nos entregarmos a algo que sabemos ser errado diante de Deus. Vou lidar com isso depois. Vou resolver isso mais tarde. Insistimos, mas quanto mais nos instalamos na rotina, quanto mais esses pecados entram na nossa rotina, menos provável será que realmente a gente lide com ele algum dia.
Então John Owen, ele percebe de maneira perspicaz, né, que o costume de pecar tira a consciência dele. O curso do mundo tira a vergonha dele. E o amor por ele torna os homens ávidos em buscar mais dele. Portanto, devemos nos arrepender cedo e frequentemente. Pecados presunçosos especialmente entristecem o Espírito Santo. Deus mesmo e enfraquecem a obra da graça em nossas vidas. Então a gente deve orar como Davi fez. Guarda também o teu servo dos pecados presunçosos, ou da presunção. Não deixes que eles me dominem. Então serei irrepreensível e inocente de grande transgressão. Salmo 19, verso 3. A gente podia continuar falando, não é? Há tanto para falar a respeito disso, não é? De como o pecado é sutil. Então a gente deve ficar com aquilo que Paulo falou para a igreja dos Coríntios. Eu temo que Satanás, que a serpente com a sua astúcia, como enganou Eva, engane vocês também, levando vocês a se desviarem a mente de vocês da verdade. Então, a serpente é um inimigo que faz isso. Mas o pecado que habita em nós é tão insidioso e astuto quanto a serpente. E a diferença é que ele habita em nós. Então, nós devemos realmente continuamente levar a sério. Guarda também o teu servo dos pecados presunçosos. Não deixes que eles me dominem. Então serei irrepreensível e inocente de grande transgressão. Amém, queridos? Amém. Se Deus quiser, vamos continuar falando a respeito de como Deus nos deu armas para realmente vivermos uma vida que passamos ela com nossa armadura, com a espada, e mesmo no dia mau, a gente havendo feito tudo, a gente fica firme. Que o Senhor possa nos abençoar. Amém, queridos? Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz. Minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz. Darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração. Tome meu fardo, te darei a paz. Venha
venha a mim, venha a mim, a minha graça te chama, a minha graça te salva. Vem a mim se triste estás, minha alegria terás, alegria e paz. Vem a mim na tua escuridão, eu sou a luz do mundo, sou a tua luz. Voarás como águia, tua força eu serei. Tome a cruz, te darei a paz.